Ora, vamos agora conhecer três mulheres, todas mães, que se uniram para lutar pelos direitos dos pais na hora de assistir ao nascimento dos filhos. Bem-vindas às três. Vou apresentando uma a uma à medida que for conversando. E vou começar aqui pela Mónica. A Mónica é mãe de dois filhos? Três filhos. Três filhos. Mónica, quando é que despertou para esta questão de os pais não poderem assistir a uma cesariana? Neste caso, à sua cesariana, se fosse necessário. Na minha segunda cesariana, eu ainda achei que poderia assistir. Portanto, na primeira nem pôs a questão em cima da mesa. Já sabia que não. Foi uma cesariana de urgência, nem sequer pus essa questão. Nem teve a oportunidade de pensar nisso. Na segunda vez, ainda achei que isso pudesse acontecer, mas aceitei que era perigoso, que havia o risco de infecção. Perguntou. Não perguntei diretamente, fui assim lançando a escada e o meu médico não abriu a possibilidade. Depois, no curso de pós-parto, tinha lá uma mulher que tinha tido também cesariana, com o mesmo médico que eu, e o pai tinha estado presente. E aí pensou dois pesos, duas medidas. E aí eu chorei nessa altura, por perceber que era possível e afinal não... Mas tinha sido no mesmo hospital, inclusive? Não, tinha sido no particular. Portanto, no particular, ela pôde ter, essa mulher pôde ter o filho cesariana com a presença do marido ou do companheiro, no seu caso, no hospital público, não? Não, exato. O que é que isso motivou em si? Porque diz, eu chorei. Deve ter sentido muita revolta, esta coisa de dois pesos, duas medidas, não é? Sim, achei que foi muito injusto e quando eu acho que as coisas são injustas, eu costumo mover assim algumas montanhas para mudar qualquer coisita. E pronto, e a partir daí fica com aquilo ali a borbulhar ligeiramente para qualquer dia hei de fazer qualquer coisa. Não vou ficar sossegada. Não vou ficar sossegada. No meu próximo parto lá hei de tratar do assunto. Na altura, como tinha uma bebê que tinha para aí um mês, não dei mais atenção ao assunto. Outros assuntos colocavam à frente desse, certeza. Mais urgentes, exato. Quando diz, se eu numa próxima cesariana logo trato disto, mas já sabia que no seu caso todos os partos tinham que ser por cesariana? Disseram-me que depois da primeira cesariana a maior probabilidade era de ser cesariana. Na altura eu também estava com um problema de saúde e teve que ser cesariana. Era o mais seguro. Mas eu ainda acreditava que podia ter um parto natural. Um parto natural e ainda hoje acredito que posso ter um parto natural se tiver um... Vamos acreditar nisso, filho. Sim, daqui a repetir a experiência da maternidade, vamos embora. Eu sou uma pessoa de fé, portanto a esperança é a última coisa a morrer. Mas pensei, num futuro, se houver necessidade de se tratar disso, agora não vou preocupar-me mais com isso. Fiquei mesmo muito triste, mas deixei o assunto cair ali. Pronto, não tratei mais do assunto. A vez seguinte foi dali a quanto tempo, Mónica? Ou seja, quando é que voltou a ficar de bebê? A minha bebê tinha 1 ano e meio quando eu voltei a engravidar. Sim. E foi aí que voltou a pensar neste tema? Voltei a pensar nesse tema, comecei a procurar, entretanto, a Isabel também estava grávida e... Já se conheciam? Sim, eu e a Isabel. Porque nem todas as pessoas deste sofá se conheciam, já vão perceber. Já se conheciam. E também estava previsto a Isabel ter um bebê de cesariana, porque estava pélvico, não era? Estava sentado. Exato, estava sentado. E eu perguntei à Isabel, Isabel, vê lá com a enfermeira do teu curso de preparação para o pós-parto, curso de preparação do parto, se alguma coisa que a gente possa fazer, se já é possível, porque é que há diferenças entre público e privado. E foi isso que a Isabel foi fazer. E depois o que a Isabel me veio dizer, olha, ela sugeriu que a gente escrevesse no livro de reclamações. Então a Isabel já vai contar a experiência dela, para vocês aí começaram a trocar, no fundo, as informações que tinham entre as duas. No caso da Sónia, foi uma situação diferente, até porque a Sónia não as conhecia. Não. Pronto. Sónia, quando é que no seu caso, que tem 4 filhos, certo, se coloca pela primeira vez esta questão, mas porquê que na cesariana eu não posso ter o meu marido ao pé? Foi logo no primeiro filho? No primeiro filho foi quando fui para... Eu estive em trabalho de parto, ainda a tentar ter por parto natural, mas não deu e, portanto, quando fui para o bloco, o meu marido ficou à porta, não pode entrar. E foi um choque. Não pode entrar, vê-lo ficar para trás. E lá fui eu. Mas foi, a primeira vez ainda foi tudo tão... Não teve tempo para tão pensar atabalhoado, tão rápido, tão... Pronto, passou. A segunda vez, o meu médico disse-me que depois de uma cesariana era uma cesariana e aqui a burra não se foi informar e, portanto, acatou. Era um médico... Enfim, eu acho que depois, quando nós temos uma ligação muito forte com o médico que nos traz os bebés
para nós, não é? Fica ali uma coisa quase mágica, é um amor, é uma forma de amor. E eu tinha esse amor por ele e acreditei piamente e nem sequer questionei. E, portanto, o segundo parto foi mesmo muito triste, porque foi marcado, houve um dia marcado, o meu marido levou o nosso primeiro filho para a escola, eu fui apanhar um táxi, tudo normal para o miúdo não ficar inquieto, aquelas coisas do primeiro filho, aqueles cuidados todos. E então eu fui apanhar um táxi e o senhor do táxi disse: é preciso ir depressa. Eu, não, senhor, pode ir Está devagar. marcado, vá pode ir com devagar. calma. Mas sempre triste a dizer isto. E cheguei lá, entrei, o Ricardo chegou, mas ficou à porta. Portanto, não entrou para a magia de um parto, entrou Nada. para uma cirurgia Para uma marcada, cirurgia, como podia ser para tirar uma verruga, salvo seja. Não é? Uma pedra de um rim, um calo, qualquer coisa, sim. Eu gostava, porque eu acho que vale a pena, Sónia, isto só realmente quem passa pela experiência da maternidade é que pode parar e valorizar isto. Como é que é ter um filho, não podendo contar com o companheiro ou com alguém muito importante para nós? Às vezes não há o companheiro por uma razão qualquer, claro, mas há uma mãe, o que for. Como é que é esse momento? É muito triste, é muito assustador. Depois do primeiro, o primeiro é aquela excitação para se conhecer o filho, acho que fica o medo um bocadinho encolhido, pelo menos no meu caso. No segundo eu estava cheia de medo, porque o primeiro correu bem, mas sei lá se agora vai correr bem. É normal. E portanto estava apavorada. E depois na cesariana uma pessoa fica com os bracinhos em cruz, presos. Os braços ficam presos? Ficam presos, assim abertos, uma pessoa parece um franguinho. E cheia de medo, sempre atenta a tudo, a ver as caras deles para ver se estavam com uma expressão preocupada, a ouvir a máquina dos batimentos cardíacos para ver se estava tudo bem, cada vez que aquilo apitava mais estranho, apavorada. Já faltava ali a mão do seu marido? Faltava. E nós fizemos o filho os dois, não é? Eu acho que era importante, não só para mim, mas para ele, que estava à porta, sem saber o que é que está a acontecer, depois aquilo demora tempo, será que está tudo bem? Será que morreram todos? É horrível para todos, não é só para a mãe. Isto às vezes o enfoque fica muito na mãe, mas o pai também está lá e também merece. Sofre. E tem um filho, vai ter um filho, também, e tem não é? a mulher. Quer dizer, há muito amor aqui que fica atrás de uma porta. Então essa experiência foi uma experiência de muita solidão, parece-me, por aquilo que está a dizer. Solidão e muito vazio. Que é isto? É isto. Como não senti sequer, não tive contrações, foi tudo tão... Foi tudo tão chegar e despachar, e já cá tenho o meu filho, Sim. está com saúde, ótimo, mas... Sim, mas, não é? essa parte Mas não fez história. Sim. Não faz história. Não houve alma, não houve... Não há magia. Não há magia nenhuma. Isso foi no segundo parto. E aí, depois dessa experiência, já ficou a pensar nesta questão? Aí aconteceu uma coisa qualquer cá dentro que me disse: isto não é normal, isto não pode ser. E então mudei de médico. Perguntei se daria, disseram-me que em princípio no hospital privado onde eu ia ter não era permitido. Escrevi uma carta, achava que era o meu último filho, é uma coisa que me acontece, acho sempre que é o último e depois não é. Escrevi uma carta para o hospital a dizer: olha, vai ser o meu último filho, eu gostava muito de que o pai pudesse assistir, é uma cesariana, eu gostava de saber se é possível. E responderam-me a dizer que não, que infelizmente era a política do hospital não aceitar que os pais estivessem presentes nas cesarianas e, portanto, tinham muita pena, mas tinham que recusar. E eu, pronto, fiz... Era a política da casa, paciência, o que é que eu hei de fazer? E passado pouco tempo, num café, deram-me uma revista cor-de-rosa em que um casal conhecido estava muito feliz porque o marido tinha assistido à cesariana dela no mesmo hospital. E aí eu tive assim, eu às vezes gostava que me tivessem assim a filmar, porque eu acho que deve ter tido uma transmutação. Vermelha assim, com os olhos a saltarem. Tipo monstro. Fiquei louca. Pedi a revista, disse: posso levar a revista que eu tenho medo de não conseguir comprá-la? Leva. A minha assim um bocado surpreendida com o meu ar. E pronto, e comecei e escrevi. E o que é que fez? Porque a Sónia, vamos lá ver, a Sónia não ficou sossegada nem calada, tem um blog que tem milhares de seguidores, muitas mulheres que acompanham, até porque partilha muita coisa da maternidade. O blog chama-se Cocó na Fralda, muitos dos nossos espectadores conhecem. O que é que fez? Deu eco desta desigualdade? Numa primeira fase não, escrevi para o hospital, achei que era mais justo dizer-lhes como é que é. É preciso levar uma revista cor-de-rosa, quer dizer, e as outras pessoas todas que as revistas cor-de-rosas não se interessam por elas, o que é que fazem? Ficam aos pais para essas de fora e os outros podem entrar, e o que é isto? E pronto, e depois recebi um telefonema a dizer para não pôr no blog, que estavam em considerações, esperei algum tempo para não fazer peixarada logo, vamos ver o que é que acontece, pode ser que se resolvam, e como não se resolviam, então eu contei no blog o que é que se estava a passar, recebi
milhares de e-mails, comentários de pessoas que também tinham passado pelo mesmo, outras que os pais tinham pedido assistir, porque eu depois percebi que é uma questão que envolve sobretudo os anestesistas, ou seja, às vezes os anestesistas deixam, outras vezes não deixam e, portanto, umas vezes Mas não havia ali às vezes, propriamente uma regra, não havia uma coerência, regra, conforme os profissionais e a opinião particular dos profissionais, pode assistir ou não pode assistir. A maioria dizia que não tinha tido essa sorte, depois havia os conhecidos que tinham essa possibilidade. E pronto, e portanto começámos a fazer uma série de barulho. O jornal 24 Horas, entretanto falecido, entrevistou-me e deu imenso eco também a isto. E depois o hospital resolveu, ao fim de algum tempo, dizer que então, a partir de agora, todas as cesarianas, desde que não de urgência, iriam ter os pais ou o acompanhante presente. Alguma coisa já serviu. Foi ótimo. Alguma coisa já para serviu. mim, eu senti na altura assim uma felicidade, porque já não era para mim. Isto parece agora uma conversa, Não, mas até porque mas não, é mesmo até porque não verdade. estava a pensar ter mais filhos, portanto pensou, pronto. Mas era para a minha ainda víamos a tempo da minha, mas eu às tantas achei que aquilo não iria dar para a minha, mas eu disse lá em casa, eu vou levar isto até às últimas consequências, porque já não é para mim. Algumas famílias há irá de dar para outras pessoas. Claro. E pronto. Isabel, no seu caso, porque aqui havia esta relação de amizade, a Sónia não conhecia a Mónica nem a Isabel, mas depois foi esta causa que a juntou. A Isabel, esta questão de poder ter a companhia do seu marido na cesariana, colocou-se logo no primeiro filho? Não, no primeiro correu tudo normalmente e eu nem pensei muito nisso, quer dizer, não estava Mas foi ainda muito cesariana dentro. também? Não, o primeiro foi parto foi parto normal. normal. Portanto, Ok. eu não me informei Nem se sequer lembrou, muito, não é? não. Nem se lembrou. E foi tudo normal e o meu marido assistiu e foi importantíssimo tê-lo lá. É sempre importante, Sim. era tão bom que Foi percebessem. mesmo maravilhoso. Vez seguinte. Vez seguinte, tive Vez seguinte, então... pensamos a falar de outra coisa que não filhos. 2 anos depois, engravidei novamente e quando percebi que a bebé estava sentada e que havia E fortes quando dava a indícios volta. de ter cesariana, foi quando eu comecei a informar-me e a perceber esta injustiça. Para mim era uma grande injustiça, não é? Uma coisa era não ser possível em sítio nenhum, outra coisa era no privado ser possível e no público não. Mesmo Também não era assim- bem assim, porque no privado aqui Pois, em a alguns Sónia sítios também não tinha mas havia conseguido, não é? muitos que sim. Sim. Pronto, e portanto foi aí que fiquei mais desperta, ainda que, como eu sou uma pessoa de fé, eu tive até a última esperança de ter parto normal, não é? Porque ela estava sentada, mas a qualquer momento podia virar. Eu fiz 1001 métodos para ela virar, não consegui. E portanto eu alimentei até ao fim essa A esperança. ideia de que isto se invertia. Exatamente, pronto. Mas foi quando eu já estava no fim da gravidez, porque eu estava mais adiantada do que a Mónica em termos de gravidez, foi quando já estava no fim que a Mónica me levantou esta questão e começámos a falar sobre isso, pronto. Mas começaram a falar sobre isto e não ficaram só por falar, porque vocês foram muito proativas, ou seja, mesmo que isto não dê em nada, também quem não arrisca não petisca, Sim. diz o ditado. Sim. Por onde é que vocês começaram a mexer-se para que as coisas se alterassem? Pronto, na altura, como a Mónica já explicou, a enfermeira falou-me a escrevermos no livro de reclamação, a seguir ao parto. E eu não acreditei muito nessa, para já, porque eu já tinha tido um parto e pensei, quando sai de um parto, estar parada ali a escrever no livro de reclamações não é o que nos tudo o que apetece. nós não queremos. Pronto. E além disso, isso significava, era tudo muito lento, porque seriam só mulheres que saíam de um parto por cesariana que se iriam envolver, não é? Quanto muito. E então tive logo a ideia da petição e lancei o desafio à Mónica da petição. Mas confesso que nós, na altura, não fazíamos ideia que isso pudesse ter tanto impacto, não é? O que nós pensámos foi, alguma coisa está de levantar, não é? Nem que seja fazer questionar, pôr em causa. E as pessoas começarem a perguntar cada vez mais porquê esta A injustiça. ideia inicial que vocês tinham era que precisavam de quantas assinaturas para que a Nós petição... não sabíamos. Vocês nem sabiam? Nós não sabíamos. Isto há de ser algo fácil de divulgar, não custa tentar. E mesmo que não resulte para já, se levantar aqui a questão e houver Pode mais ser que pessoas alguém que pegue façam nisto. mais... Pode ser que alguém pegue nisto. Nós não fazíamos ideia. Nós até... Ainda por cima estávamos gravidíssimas, portanto tínhamos muitos focos, não é? Muito preocupadas mais com a gravidez e, portanto, não havia muito tempo para pesquisar e estudar e pronto. E, portanto, nós lançámos-nos sem saber. Só quando fomos chamadas à Assembleia é que nos disseram, olha, isto, toda a gente é chamada desde que faça a petição. Agora, a questão de ser debatida em Assembleia é só se chegar às 4.000. Portanto, nós quando... Coisa que vocês só souberam quando lá chegaram. E só nos faltavam umas 3 semanas. E, portanto, estávamos com 2.000 assinaturas na altura. E quando percebemos, ok, isto pode ser ouvido em Assembleia, isto pode mesmo fazer diferença, pronto. Aí... Eu imagino que quando foram chamadas, Mónica, vocês nem deviam acreditar que era para a Assembleia da República. Mas este pessoal leu este documento. Eu Uau! pensei, epá, isto está mesmo a acontecer. Afinal... Se a gente se mexer, as coisas acontecem. E vocês como é que conseguiram juntar as outras 2.000 assinaturas em tão pouco tempo? É assim. Foi aí que entrou a Sónia.
A Sónia entrou no início da petição. Logo no início da surgiram petição, ou muitas seja, foi assinaturas. divulgando no blog Sim, dela. e eu acho que depois, lá está, como é uma coisa de divulgação, através da divulgação, acabou por ser um efeito bola de neve. Ao fim, aquelas últimas 3 semanas, nós voltamos a fazer ali um run para conseguirmos o número de assinaturas que queríamos. Eu, pelo menos, não conseguia falar noutra coisa, senão eu iniciava uma conversa e perguntava: já assinaste? Já assinaste a petição? E o teu pai? E a tua mãe? O vizinho e Toda a o gente gato, tinha que como eu assinar. costumo dizer. E, portanto, vocês conseguiram juntar estas assinaturas. Como é que foi a participação na Assembleia da República? Porque creio que vocês foram acompanhadas pelos vossos bebés, não é? Porque, entretanto... Eu a minha levei-a quando fomos chamadas a primeira vez. Ela levaram tinha os 3 bebés. meses. Da segunda vez não levei, Não levou. aí já a moto tinha tido dela e levou. Sim. Ele veio, na primeira vez, levei o meu na barriga ainda. Depois já levou a bebé. Depois, em fevereiro, já, quando foi no plenário, já levei comigo para a Assembleia. Como é que... Eu pergunto isto porque eu, sinceramente, nunca fui assistir. Como é que é estar a ver ser tratado este assunto? Que se começou porque nos tocou profundamente no coração, mas que duvidámos que algum dia o país parasse uns segundos para debater. É que na verdade, foi isso que aconteceu, não é? Sinceramente. Sinceramente. É assim, eu nunca tinha ido à Assembleia e eu não gostei daquilo que eu vi. Sinceramente. Então, Nós, na televisão, não vemos muito bem aquilo que se está lá a passar, mas ninguém está atento ao que se está a passar. Portanto, a partir daí, eu tive logo uma imagem daquilo. Mas quando foi... Quando o nosso assunto foi tratado, toda a gente sabia onde é que nós estávamos e dirigiram-se a nós e agradeceram o facto de termos criado a petição, e eu aí fiquei agradada, e toda a gente se mostrou a favor daquilo da autorização de que os pais Exatamente. assistissem Todos ao os parto da partidos cesariana. tinham manifestado a favor. E depois dali ia seguir para a Comissão da Saúde, para ser elaborado alguma coisa. Sim, Pronto, sim, aquelas o curioso coisas que- foi isso, é que todos os partidos mostraram apoio. Ou seja, nós ouvimos muitas vozes pelo caminho a dizer isso não vai dar nada, não vão conseguir. não faltou quem vos tirasse o Sim, estímulo. sim. Isso é Foi verdade. curioso Não. chegar lá porque nós achávamos que uns iam votar a favor, outros contra, e foi curioso porque todos eles mostraram que estavam perfeitamente de acordo e que fazia todo sentido. Se calhar a maior parte são pais. Quando digo a maior parte são pais, podem Sim. ser eles ou elas, mas sim. isso faz com que... Eu acho que faz diferença, Ó Sónia, o que é que significou para si? Até porque a Sónia é uma mulher com voz ativa no sentido em que não tem papas na língua. Aquilo que concorda diz, o que não concorda diz também e justifica, mas ver isto andar, porque provavelmente nunca acreditou que isto tivesse pés para andar. Não, quando elas me pediram para divulgar, evidentemente que Tu disse fez logo com que maior sim, entusiasmo? e assinei, e assinava 1000 vezes, se pudesse. Pois não dava para contar, portanto não assinei. Mas achei sinceramente que elas eram, pronto, líricas. Era bonito aquilo. Eu assino muitas petições que eu sei que não dão em nada, não é? E eu achei que esta era mais uma. Achei honestamente, mas achei muito bonito aquilo que elas estavam a fazer e muito importante. E, portanto, dei voz, claro que sim. E quando soube... Foi uma emoção enorme mesmo, uma emoção enorme, porque eu tinha-me ficado tão contente com aquela pequenina coisa que eu tinha conseguido. Eu tinha conseguido, quer dizer, o hospital depois teve um enorme mérito de reconhecer que era uma... Reconhecer que sim, que podia fazer melhor. Agora, estas duas almas e as outras pessoas que entretanto se envolveram fizeram uma coisa muito maior, não é? Foi alargar isto a todos os hospitais, ao país, tornar isto lei. Foi uma emoção, foi uma surpresa, confesso, uma surpresa, um espanto e uma enorme emoção. Mas isto acaba por mostrar uma coisa que às vezes temos dificuldade em acreditar. Que conseguimos... juntando forças, mais aqui, que conseguimos fazer alguma coisa para mudar um aspecto do nosso país que achamos que não está bem. Na maior parte das vezes não nos mexemos porque achamos que não vale a pena. E este é um ótimo exemplo de como estas duas almas, pegando a expressão da Sónia, é verdade, juntaram-se, acreditaram e, na verdade, deram voz a mais não sei quantas pessoas que viviam a mesma angústia. E, portanto, acaba por se tornar realidade. Eu acho que isto pode ser também um estímulo para outras situações que deveriam ser resolvidas, mas que as pessoas não... É uma lição, sem Não vou dúvida. arriscar, não é? Não vou arriscar. Cidadania, não é? Uma lição. Agora, das três, quem é que já conseguiu... Enfim, porque lá está, não sei os timings do nascimento de cada filho. Quem é que já pôde, numa cesariana, ter a companhia do marido? Eu. Sónia. Duas vezes. 2 vezes. Qual é a diferença, Sónia? É toda. É o mais próximo de um parto natural.
que pode haver. Então já fez 4 cesarianas? Já. Campeã das cesarianas. Já. É o mais. E com pena, mas é verdade, tive as 4 cesarianas, gostava muito de ter um parto natural, mas não foi possível. Mas foi aquilo o mais próximo da ideia dessa magia, não é? Porque das últimas duas, houve também trabalho de parto e houve também contrações de 5 a 5 minutos e ir para o hospital. E o meu marido dizia: vou apitar. É logo ali, mas pronto, aquela coisa ridícula de. Aquilo que a gente sonha, não é? Vou apitar, pronto. E tê-lo lá ao lado ajudou a diminuir muito o medo, não é? Não estou sozinha, estou com ele está a dar-me a mão, está a dizer-me coisas boas, está a fazer-me esquecer o medo e só o prazer de ter um filho. E depois baixa o pano e vê-me-lo sair, é quase como se fosse. Eu só de pensar nisso já estou com vontade de chorar, porque eu acho que é uma coisa tão. É um momento tão especial, tão especial. Não vai voltar para trás. Não. Nós não vamos voltar a ter oportunidade. Podemos ter mais 20 filhos, não vai ser igual. E era bom que percebessem, eu digo que percebessem todos, nomeadamente os profissionais de saúde, que os partos têm que ser e também muito humanizados, porque é um momento marcante, não só para nós que estamos a ter os filhos, mas para os próprios bebés. Se passarmos ali hormonas positivas, aquele parto vai ser outra coisa, verdade, Mónica? Que está a olhar para mim com ar que concorda a 100%. Verdade. Estava aqui a ouvir a Sónia e a pensar, eu queria tanto essa parte, que é mesmo importante. Mas podes ter outro filho. É isso, ainda não, ou já não. Se isso fosse assim... Nem que seja só por isso. Que não seja só por isso, exatamente. Bom, mas a acontecer realmente, vocês abriram aqui uma porta muito importante e acho que todas nós mulheres vos devemos isso. Mesmo quem não vai ter mais filhos, que é o meu caso, porque... já deu, não é? Há muito tempo que está o assunto encerrado. Seja como for, tenho uma filha e ela vos agradece. Pronto, temos que pensar assim. Muito obrigada às 3. Acho que a vossa ação foi extraordinária. Um grande aplauso. Obrigada. Olá, Bárbara, muito boa tarde. Boa tarde, minha querida. Ora bem, vamos falar do emagrecimento, mas antes vamos falar daquela mega surpresa esta semana para os nossos espectadores. É isso mesmo, já estava a perguntar porque é que eu tenho o cogumelo do tempo na mão. É porque a nossa promoção inédita continua. Na compra de 2 ou mais embalagens, e agora desta vez do nosso emagrecimento, vai receber inteiramente grátis, é verdade, não vai pagar nada pelo nosso cogumelo do tempo, suplemento alimentar, que é o segundo mais vendido, Fátima. E que tem ainda por cima efeitos muito positivos a nível da saúde, não é? Isso mesmo, é um poderoso anti-envelhecimento. É isso mesmo, antioxidante. Afinal de contas, todos queremos envelhecer com qualidade, principalmente nós mulheres, que ainda nos preocupamos mais, não só com a nossa saúde e a aparência, mas também por dentro e por fora. Por isso já sabe, tem aqui uma grande oportunidade de ganhar então este produto a custo zero. Só tem que ligar ao 808 20 20 26. Exatamente. Agora queres desvendar o que é que compõe este nosso kit? Claro que sim. Vamos falar que, em primeiro lugar, estamos a falar de um kit de emagrecimento muito completo, com vários componentes, que vai ajudar a emagrecer de forma saudável e